sentar, por gentileza. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Estamos hoje diante da palavra do Senhor, assim como nós fazemos todas as nossas reuniões. O Senhor tem nos proporcionado um momento de comunhão muito maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus, queridos. Sinto a presença de Deus. E o Senhor, Ele tem o desejo de se manifestar a nós. Amém? Amém. Hoje é noite para nós especial. Hoje é o primeiro domingo do mês de novembro de 2018. Estamos hoje para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas eu quero falar com a igreja a respeito da palavra de Deus. Uma palavra que o Senhor falou no meu coração essa tarde. E eu quero compartilhar com você nessa hora. Pegue sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Nós vamos conjecturar sobre a palavra do Senhor. E o tema da mensagem hoje é unidade orgânica. Você pode repetir comigo? Diga unidade orgânica. Muito bem. Nós vamos conhecer uma dimensão, tá, diferente da igreja. Amém? A palavra do Senhor é inteligente, porque nós temos um Deus inteligente. E requer de nós inteligência para conhecermos a vontade de Deus. O Senhor organizou uma instituição, e essa instituição ela precisa ser conhecida no teor da criação. Às vezes nós olhamos para a igreja e achamos que é apenas uma instituição onde as pessoas se reúnem para cantar, não é isso? E para fazer a leitura bíblica. E a igreja não é isso. Unidade orgânica é o tema da mensagem. Unidade. O que é unidade? Unidade tem várias definições. Uma delas é, segundo a matemática, unidade é o número 1. O número 1 é uma unidade. Unidade também pode ser definido como união, tá? Conjunto de componentes com homogeneidade. Conjunto de componentes que são homogêneos. Por exemplo, um computador. Ele é composto por vários componentes, sim ou não? Sim. Mas todos eles funcionam para um único fim. Não é isso? Receber e transmitir dados. No hospital existem várias unidades, mas existe uma em especial que leva o nome de unidade, que é a UTI, que é Unidade de Terapia Intensiva. É um setor do hospital que tem um único propósito: proporcionar um tratamento intensivo. Não existe duas UTIs no hospital. Existe uma única UTI. E a UTI é o único setor que desenvolve um trabalho específico. Não é verdade? Unidade. Unidade eu posso resumir como um único propósito. Eu posso definir como muitos elementos trabalhando juntos. Unidade eu posso definir como igreja. Cada cabeça uma sentença. Cada um com uma opinião. Cada um com um gosto. Cada um com um querer. Mas que quando chegamos aqui dentro, passamos a ter o gosto de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus e os sonhos de Deus. Eu consigo definir a igreja como uma unidade no Senhor. Mas uma unidade orgânica. E por que orgânico? Porque a palavra orgânico, tá, associada ao corpo humano, é a condição adequada à vida. Quando se diz orgânico ao corpo humano, significa que o corpo humano ele tem uma condição adequada para a vida. Por isso é orgânico, quando nós falamos da antropologia.
Quando levamos para a química, orgânico na química, tá? É um tipo de componente, um composto que se chama orgânico. Por quê? Porque é um composto de elementos na química que fazem com que exista o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Ou seja, um conjunto de elementos trabalhando unidos formam elementos vivos. O hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Portanto, orgânico significa vida na química também. Existem os fertilizantes orgânicos, não é isso? Que eles se decompõem com facilidade na natureza. A exemplo, o humus e o chorume. São elementos orgânicos que fertilizam o solo e são vivos. Ou seja, vida. Tem também os alimentos orgânicos, né? O que são os alimentos orgânicos? São aqueles que não passaram por uma mudança, tá, genética. Ele não foi geneticamente modificado. Portanto, ele é do jeito que Deus criou, vivo. Porque Deus criou tudo vivo. Como eu poderia definir a igreja? Como unidade viva, unidade orgânica. Nós somos um. Aleluia, sim. Parece contraditório, mas não. Nós somos um. Vivos no Senhor para um propósito comum. Unidade orgânica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, queridos, lá na epístola que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios. A primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo também 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 12 em diante. Nós estaremos aprendendo aqui alguma coisa a respeito dessa unidade orgânica que é a igreja. A respeito, tá, dessa unidade viva que é a igreja. A igreja é viva. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, diz assim, versículo 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olhos, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvidos, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20 diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso,
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia, Pai. Graças a Deus. Unidade orgânica. Unidade viva. Unidade viva. Essa é a igreja. Eu quero falar de 3 características importantes para que essa igreja seja viva. 3 características importantes para que nós possamos entender uma igreja viva. Porque existem as características de uma igreja viva. A primeira característica de uma igreja viva é que ela é unidade no meio da diversidade. Nós somos um no meio da diversidade terrena. Nós pensamos de uma só maneira no meio dos multiformes pensamentos. Nós temos um ideal no meio de vários ideais. Nós temos um propósito no meio dos propósitos dos homens. A igreja é uma unidade no meio das diversidades. O texto diz assim, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja, ela é denominada por Deus como corpo de Cristo. E nós, cada um de nós, membros desse corpo. Como é que nós sabemos se uma pessoa, um irmão, uma irmã é membro do corpo? Quando essa pessoa, esse irmão e essa irmã trabalha em favor do corpo. Por um acaso a sua mão vai esmurrar seu próprio rosto? Por um acaso a sua boca vai morder a sua própria pele? Como nós definimos os irmãos, aquelas pessoas que fazem parte do corpo, quando essas pessoas trabalham em favor do corpo? Ora, existem muitas pessoas que se dizem do corpo, que dizem que fazem parte do corpo. Elas querem até fazer parte do corpo, mas não fazem parte. Porque quem faz parte do corpo trabalha pelo corpo. Você cuida do seu corpo? Você se dá banho? Você se alimenta? Você está com você? Interessante que para onde eu vou, eu vou. E aonde eu chego, eu estou lá. Você faz com que o seu corpo viva bem? A igreja é um corpo. E se existem pessoas que dizem que fazem parte do corpo, mas não fazem nada em prol da igreja, não faz parte do corpo. Porque fazer parte do corpo é, acima de tudo, zelar pelo corpo. Você corta o seu cabelo? Ora, as irmãs vão fazer lá as chapinhas, as escovas, né? De abacaxi, de abacate, de melancia, de melão, de manga, de açaí, de acerola, água de coco, por aí vai. Porque nós zelamos pelo corpo. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós zelamos pelo corpo de Cristo. Não nos isolamos, porque não tem como membro do corpo se isolar. Tem? Eu tenho como sair e deixar meu braço
Em casa? Existem pessoas que dizem que fazem parte do corpo, mas na verdade não fazem parte do corpo, porque o comportamento não mostra participar. Quando é que a igreja é viva? Quando nós vemos um grupo de pessoas que estão fazendo de tudo para que o corpo seja saudável. E aonde é que nós vamos encontrar saúde para o corpo? Mantendo o corpo vivo. E aí a gente alimenta o corpo. Sim ou não? Sim. Mantendo o corpo saudável, dando os remedinhos que o corpo precisa. Assim ou não é? Mantendo o corpo cheiroso, se asseando regularmente. Lógico que tudo isso aqui é uma figura de linguagem que estou usando. Mas a igreja, ela é simbolizada a partir da doutrina do apóstolo Paulo como um corpo. E assim como nós cuidamos do nosso corpo, assim nós conseguimos definir quem faz parte do corpo de Cristo, que também cuida do corpo, cuida da igreja. Existem pessoas que cuidam da igreja, sim ou não? Existem pessoas que mantêm a igreja, sim ou não? Existem pessoas que zelam pela igreja, sim ou não? Sim. Aí nós sabemos que a igreja é viva. Diga, viva. Viva. Diga, a igreja A igreja é viva, é viva. por causa dos membros. Quem está entendendo, queridos? Glória a Deus. A igreja ela é viva por causa dos membros que mantêm essa igreja viva. Que a alimenta, que dá remédio, que sustenta, que mantém de pé, que cuida, que asseia, que zela. Amém? O versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo tem muitos membros. Tem pés, braços, mãos, orelhas. O que Paulo está querendo dizer é que aqui dentro ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente até quer ser igual a alguém, né? Nós encontramos muitos conflitos em muitas igrejas por aí, que as pessoas querem assumir as funções das outras. Essas brigas de negócio de cargo, né? Que tem por aí. Mas o que nós aprendemos pela palavra doutrinária de Paulo é que Deus chamou cada um, queridos, para uma finalidade específica. E que ninguém, absolutamente ninguém, vai ser igual a ninguém. Cada um tem uma importância específica nesse corpo. E ninguém é desprezível nesse corpo. O versículo 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagina se todo mundo fosse pastor. Aí não ia ter ovelha. Não é verdade? Se todo mundo fosse levita, aí não teria evangelista. Se todo mundo fosse evangelista, aí não teria junta diaconal. Entende que Deus ele é inteligente a tal ponto de nos comparar com um corpo bem ajustado. Aí talvez você diga assim: mas no corpo tem duas mãos, sim ou não? Sim. Mas não são iguais. Uma é direita, a outra é esquerda. Não há nada igual. Interessante que nem os fios de cabelo. Quantos fios de cabelo você tem? Engraçado, né? Um fio de cabelo não representa nada na sua cabeça, né? Mas numa sopa. Nós somos completamente importantes. Completamente importantes. E Deus está dizendo através do apóstolo Paulo: a igreja é extremamente importante porque ela é viva. Glória a Deus. Por isso, unidade orgânica viva. Viva. O versículo de número 19 diz assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse mão, daria para fazer um filme de família Adams, né? Só de mãozinha andando por aí. Porque onde estaria o corpo? O versículo de número 20 diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A mão está viva? Sim.
Sim ou não? Sim. Quando ela deixa de estar viva? Quando o corpo para. Quando ela é retirada do... A orelha está viva? Quando ela deixa de estar viva? Como é que nós sabemos que alguém faz parte do corpo? Porque está vivo no corpo. E não no mundo. Está vivo no corpo. É ativo no corpo. É presente no corpo. Participativo no corpo. Envolvido no corpo. Está no corpo. Muitos crentes, queridos, dizem que fazem parte do corpo. Muitos crentes dizem que fazem parte de Cristo. Mas ora, se está aqui o corpo, está mutilado. Não tem vida e não participa do sangue. Porque quando eu mutilo a minha mão e tiro ela do corpo, ela não participa mais do sangue. E se não participa mais do sangue, não está em Cristo. E aí, não pode ser nova criatura. A palavra hoje é severa. Porque a palavra vem nos ensinando, queridos, quem está de fato no corpo e quem não está. A segunda característica, para que nós entendamos que a igreja ela é viva, tá? Quando a igreja está num só Espírito. Olha o que o versículo 13 diz. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando a igreja ela é viva? Quando os membros do corpo, todos que são membros, estão num só Espírito. Se aparece um membro do corpo que está em outro espírito, logo ele não faz parte do corpo. É uma questão óbvia, a gente precisa ter faculdade para entender isso não. Quando aparece alguém que tem um comportamento diferente do comportamento do corpo, logo está fora do corpo. Porque se aparecer aqui uma mão esmurrando um irmão, logo essa mão não é do corpo. É uma mão de outro corpo. E se a Bíblia fala de que o corpo de Cristo ele está num só Espírito, e não existe dois Espíritos de Deus, significa que se aparece uma mão para esmurrar, essa mão está no outro Espírito e é o Espírito do... Simples desse jeito. A Bíblia é um manual. Deus está querendo nos ensinar a respeito da importância do corpo. Quando é que nós entendemos que o corpo está vivo? Quando é unidade no meio da diversidade. Quando está num só Espírito. O propósito espiritual é o mesmo. É para a vida ou para a morte? Para salvar alguém ou para condenar? Para ajudar ou abandonar? Então nós estamos no mesmo corpo, porque estamos no mesmo Espírito. Mas a terceira característica que nos mostra que o corpo é vivo, porque nós somos uma igreja orgânica. Baseado em que, pastor, o senhor diz que a igreja ela é orgânica? Porque quando a gente fala orgânica, a gente fala de vida material, vida no corpo. Até aqui nós estamos falando de vida espiritual. Mas, pastor, o senhor está querendo dizer que esse corpo figurado, ele tem vida material? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Que esse corpo figurado, ele tem vida material, porque esse corpo é espiritual, mas se materializa em nós, unidos. Passa a ser material o corpo. Passa a ser físico o corpo. Ele deixa de ser só uma filosofia. E passa a ser um fato. O corpo de Cristo aqui na terra somos nós unidos. E isso é fato.
Isso é fato. Isso não é inanimado. Isso não é só uma ilusão. Isso não é só uma filosofia. Tá? Isso é literal. O corpo de Cristo é um corpo físico, a partir de nós. O versículo 15 diz assim, olha. O versículo 15 diz da seguinte forma: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Porque pode alguém ser membro da igreja, congregado, participativo, envolvido, e pode dizer assim: ah, eu não sou desse corpo não. Deixa de ser porque disse que não é? Porque quando é parte do corpo, mesmo que a pessoa não queira ser, faz parte. Mesmo que a pessoa tente fugir, faz parte. O versículo de número 16 diz assim: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Porque quando alguém diz assim: ah, eu não me sinto do corpo de Cristo porque eu não sou diácono ou diaconisa, por isso deixa de ser? Alguém pode dizer assim: ah, não sou evangelista, por isso deixa de ser do corpo? Não. Quem está entendendo a importância de cada um diante do Senhor? O versículo 18 ainda diz: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, como Ele quer. Deus colocou cada um no corpo do jeito que Ele quer. Isso significa que é Deus quem escolheu, quem elegeu, quem chamou e colocou no seu onde está. Aleluia. Você pode até dizer assim: mas eu vim porque eu quis. Não, você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Aleluia. Porque é Ele que faz segundo o que aprova Ele. É a vontade de Deus. Porque Deus está querendo que eu e você entendamos que nós fazemos parte de um corpo vivo. É vivo. É orgânico. E é material. Você vai entender já já por que é material. O versículo 21 ainda diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O pastor pode olhar para um diácono ou uma diaconisa e dizer assim: eu não preciso de ti. E é por isso que vai deixar de fazer parte do corpo? Não. Um membro pode dizer assim para o pastor: eu não preciso de ti. Por isso deixará de fazer parte do corpo? Entende que não está no controle humano? Não está na nossa decisão? Não está sobre os nossos ombros o direito de administrar? Quem decide quem faz parte do corpo é o? Porque Ele coloca cada um segundo a sua. Como é que nós vamos saber se o projeto Semear é unidade orgânica? Como é que nós vamos saber se a missão evangélica do projeto Semear é uma igreja viva, espiritual e materialmente falando? Será que nós somos orgânicos? Isso é para gerar uma interrogação mesmo na nossa mente. Será que nós do projeto Semear somos vivos? Um organismo vivo.
E o Espírito Santo do Senhor falou nessa tarde no meu coração, porque eu fiz essa pergunta para o Senhor. Senhor, será que nós somos um organismo vivo, Senhor? Porque não vai fazer sentido se nós não formos. Vamos estar perdendo tempo e não estaremos em Cristo e não herdaremos os céus. E o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração nessa tarde, da seguinte forma, quando eu estava estudando a palavra. Ele me fez lembrar esses 4 anos de existência da missão evangélica do Projeto Semear. Aleluias. Glória a Deus. E o Espírito Santo do Senhor me perguntou, quantos núcleos existem? E eu, 4, Senhor. Praia de Iracema, Horizonte, Lagoa das Melancias e o mar. E o Espírito Santo no meu coração disse, cada ano uma média de mais um núcleo, mais uma congregação. Aleluia. 4 anos, 4 congregações. Aleluia. E eu entendi que nós somos um organismo vivo que se reproduz. Aleluia. Nós somos um organismo vivo, se reproduzindo, porque somos vivos. Vivos. Aleluia, Senhor. Aleluia. E isso não depende do meu e do teu mérito, da minha ou da tua sabedoria, da minha ou da tua inteligência. Isso é porque nós somos membros ligados ao corpo de Cristo, participando do mesmo sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, meu Deus. Você pode repetir comigo assim? A igreja é unidade orgânica. Diga assim, um organismo vivo. Organismo vivo. Diga assim, eu sou membro do Eu sou membro do corpo orgânico de Deus. do corpo orgânico de Deus. Por isso dou frutos. Eu quero parabenizar você por fazer parte desse corpo e por estarmos reproduzindo. Nós estamos nos reproduzindo. Glória a Deus. Células se multiplicando. Você imagina o tecido, que coisa maravilhosa. Você se submete a um corte. Daqui a pouco se regenera, se cicatriza. Isso significa a multiplicação das células regeneradoras. Entende que nós somos um organismo vivo, se reproduzindo a cada dia? Se nós estamos vivos, queridos, se prepare, que não existe limite para se abrir igrejas, porque nós estamos vivos. Receba essa palavra no teu coração. Aleluia. Eu precisei do Senhor para ministrar essa palavra no meu coração. Porque as dificuldades são tão grandes que às vezes a gente perde a visão, não é? As lutas são tão, meu Deus, reindas que às vezes a gente perde o foco, a direção. A natureza humana que tem necessidades, não é? As aflições que surgem na nossa mente, os conflitos interiores que aparecem. E eu precisava que o Senhor dissesse, no meu coração, continue fazendo o que você está fazendo, mesmo dentro das suas limitações, continue fazendo o que você está fazendo. E eu precisava trazer essa palavra para a igreja, para dizer para vocês que o Senhor está se agradando do nosso trabalho dele. Aleluia. O Senhor sabe que cada um aqui tem seus problemas, suas debilidades, tem suas dificuldades. Cada um de nós aqui. Mas tem uma coisa que nós estamos fazendo, queridos. Nós estamos edificando a obra do Senhor juntos. Isso é o corpo.
Isso é um corpo. Você imagina que talvez você não tenha ido na cidade do Marco ainda, mas o seu dízimo e a sua oferta está indo. Aleluia. E nós vamos batizar uma irmã agora, no dia 17. Louvado seja Jesus. Louvado seja. Batizar uma irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque nós somos um organismo vivo. Aleluia. Imagina que alguém me procurou para que nós pudéssemos abrir um outro núcleo no Marco. Nós somos um organismo vivo. Amém. E aquela célulazinha que chegou lá no Marco, ela vai se multiplicar lá. Oh, aleluia, Deus. Mas nós precisamos continuar no corpo, recebendo da irrigação do sangue de Jesus. Glória a Deus. Porque se nós nos desligarmos do corpo, aí já não faremos mais parte do corpo. E aí, queridos, nós seremos um objeto, seremos um corpo estranho no corpo indeterminado. Isso é uma advertência para que a gente possa permanecer no corpo. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Amém.